O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 191. Há pouco tempo. Está na hora. Na sala de espera, Sang Jihan, que observava a situação, levantou-se. Cunhado, já volto. Jihan, você sabia de uma coisa? Yoon Sejin, o guerreiro que havia sido chutado pelo elfo superior e acabara de participar do quinto jogo, olhou para Seong Jihan com uma expressão de surpresa ao ouvir com seus ouvidos as condições de participação da Liga Espacial. Ele solicitou meu apoio, dizendo que tinha que participar da Liga Espacial de qualquer maneira. Algo definitivamente parecia estranho. Em um jogo onde apenas jogadores diamante poderiam participar, ele insistiu em entrar sem se importar com o elenco. O Seong Jihan que ele conhecia não era alguém que se importasse tanto com a reputação. Ele se perguntou por que queria tanto participar, mesmo suportando olhares hostis. Meu sonho simplesmente se alinhou bem. Talvez seja uma premonição. Seong Jihan respondeu casualmente, avançando lentamente. O olhar de todos os jogadores se reuniu sobre ele. Não, Sang Jihan, você pode realmente participar? Claro, ele pode jogar qualquer classe e atende às condições de suporte. Como ele se encaixa tão perfeitamente nesta situação? Oh, por favor. Há pouco, os jogadores que lhe enviaram olhares hostis, se perguntando por que Seong Jihan estava ali. Agora, todos olhavam para ele com olhos desesperados. Seong Jihan foi recebido com olhares sinceros de todos. Jogador Seong Jihan, por favor, participe da quinta partida. Por favor, quebre a estratégia deles e dificulte-os. O técnico Davis, que havia retornado à sala de espera e viu Sang Jihan se aproximando, baixou profundamente a cabeça. Se Seong Jihan sabia e participava ou se pretendia participar com um sentimento de ressonância e a situação coincidentemente alinhada não era importante agora. Numa situação em que 20% dos jogadores mais fortes do mundo poderiam enfrentar a pena de morte. A única carta que poderia reverter esta situação era Seong Jihan. Quando o técnico Davis, com um gesto quase desesperado, estava prestes a abaixar a cabeça profundamente, Seong Jihan o deteve. Claro, mas eu tenho um pedido. Um pedido. Se eu ganhar, execute o pênalti. Execute quaisquer condições que o inimigo estabeleça sem hesitação. Uma pena que envolve execução? Você quer dizer pena de morte? Sim. Não importa quais condições o inimigo apresente, ele deve ser executado. Eu entendo. O técnico Davis concordou com a cabeça, balançando suavemente a cabeça. Devolvendo o pênalti que haviam decidido. Isso era o que ele esperava. Tudo bem então, termine os 5 jogos e volte. Clarão. Quando Seong Jihan foi convocado e desapareceu da sala de espera, os jogadores que assistiam suspiraram coletivamente de alívio. Seong Jihan foi convocado. Ufa, isso prova que ele atende às condições de participação. Ele está vivo. Aterrorizante quando encontrado como inimigo, mas quando está do seu lado, é mais confiável do que qualquer outra pessoa. Agora, com Seong Jihan avançando, parecia que eles poderiam se sentir um pouco mais tranquilos com as 5 partidas que teriam pela frente. A quinta partida começa. Um jogador que se enquadra nas condições do mapa, Heavenly Elysia, está participando. O tipo de jogo é sobrevivência. A partida final onde estão em jogo os direitos de sobrevivência dos jogadores da equipa representativa, 20%. Uau, nós fomos enganados pelos elfos até agora. Poderíamos facilmente vencer 1 ou 2 jogos, mas eles estão intencionalmente tentando nos levar ao quinto jogo para nos executar. Mas se você coletar 4 cartas, use-as no quarto jogo, por que se preocupar em vir para o quinto jogo? Dizem que o quinto jogo tem mais opções alteráveis, principalmente pênaltis. Ah, isso é uma loucura, essa é a verdadeira Liga Espacial? Tenho medo de quem vai enfrentar a pena de morte. Se ao menos nossos jogadores coreanos pudessem sobreviver. Os telespectadores que não conheciam os detalhes das condições da partida já haviam renunciado à derrota e caído no desespero. Aqueles que tremeram com o plano do elfo, rezando para que os jogadores de seu país sobrevivessem de alguma forma. Igual a quinta partida começa. Igual a representando a humanidade, o jogador Seong Jihan está participando. Igual a isso mesmo, jogador Seong Jihan, ele era um jogador de todas as classes. Um jogador que se enquadra perfeitamente nas condições de suporte do nível Platinum. Igual a se ele estivesse na lista de reserva, teria sido selecionado aleatoriamente. Mas como está na escalação da equipe representativa, ele pode participar imediatamente. Igual a situação é realmente assim agora. Quando a lista dos jogadores participantes apareceu, a atmosfera mudou 180 graus. Uau, Seong Jihan está participando. Haha, ei, aqueles caras que estavam dizendo que ele não deveria estar aqui sem qualificação, por que estão todos em silêncio agora? Nossa, sério, ele tem habilidades precognitivas? A situação é ridiculamente perfeita. Ufa, virou a situação. Mate o elfo. A força de Seong Jihan foi reconhecida por todos, principalmente os telespectadores japoneses e chineses que foram derrotados por ele. Agora unidos para apoiá-lo com um só coração. Este é o sabor da vitória. www
Não podemos ser os únicos. Deixe os elfos experimentarem o poder de Sang Jihan. Seong Jihan é uma visão adequada para um discípulo de xamã, vou torcer por ele hoje. Merda. Aqueles caras estavam apenas enviando spam no chat, se perguntando por que Seong Jihan estava na equipe de representantes há pouco. Quando Seong Jihan entrou no Elysia Celestial, ele olhou em volta. Fiel ao seu nome, Heavenly Elysia era um mapa composto por paisagens pacíficas e verdejantes. No centro do mapa, bem acima do céu, flutuava uma árvore gigante. Essa é a muda da árvore do mundo? A muda da árvore do mundo, que amplifica fortemente o poder dos espíritos. Olhando para isso, Sang Jihan pôde sentir que havia um poder além do poder dos espíritos. A vitalidade aqui está transbordando. A força vital que trouxe o Rei da Espada de volta aos seus sentidos estava abundantemente presente. Emanava de uma árvore tão grande que chamá-la de muda parecia inapropriado. Devo absorver um pouco desse poder? Enquanto Seong Jihan considerava reabastecer a força vital quase esgotada, ocorreu um flash. No lado oposto, um suporte platina foi convocado. Apesar de ser rotulado como suporte, o jogador elfo tinha um arco amarrado nas costas e adagas em ambas as mãos. Novato. Olhando para Seong Jihan, o jogador elfo reprimiu um sorriso de escárnio. Você terá 100 chances. Durante esse tempo, tente resistir o máximo que puder. Uau! O elfo desapareceu, exibindo movimentos ágeis demais para um apoio típico. Apesar de ser uma classe de suporte, este elfo foi treinado como guerreiro, evidente por seus movimentos rápidos e ágeis, especialmente adequados para o mapa Heavenly Elysia com poderes elementais aprimorados. Igual ao inimigo é rápido. Igual ao mapa foi projetado para os elfos. Igual a jogador Seong Jihan. Se ao menos você conseguisse sobreviver. Tendo sofrido derrotas na terceira e quarta partidas, os comentaristas expressaram preocupação, imaginando se Seong Jihan, apesar de sua destreza, acharia isso um desafio. Obrigado. Assim que Sang Jihan acenou com a mão no ar, a cabeça do elfo desaparecido foi pega. O que? Vir. Bang. Quando ele cerrou o punho, todo o corpo do elfo explodiu. Para evitar que o sangue respingasse em seu próprio corpo, Sang Jihan isolou o espaço e pronunciou uma breve palavra. Apresse-se e reviva, elfo. Um golpe. Sem nem usar arma, o elfo explodiu quando Sang Jihan disse isso. Os comentaristas suspiraram de alívio. Igual a na verdade, é o jogador Seong Jihan. Ele é confiável. Igual a isso é alucinante. E logo depois. Uau! O elfo adversário ressuscitou de onde estava originalmente. Estrondo. De novo. Estrondo. De novo. Seong Jihan continuou a estourar o elfo repetidamente. Sem um pingo de misericórdia, ele continuou matando o elfo ressuscitado. Nenhum único espectador levantou uma sobrancelha diante desse ato impiedoso. Mate eles, mate-os mais. O GH, quando eles vão parar de ressuscitar esses caras? O estresse da terceira e quarta partidas passou completamente, haha. Isso significa que o outro lado enfrentará a pena de morte? Sim, é um manual para lidar com recém-chegados. Faça os elfos experimentarem isso. A situação mudou pouco antes de a humanidade novata poder enfrentar a pena de morte. Enquanto todos gostavam de ver os elfos morrerem um após o outro, o rosto do treinador élfico estava, pela primeira vez desde o início do jogo, perdendo a compostura. O que no mundo? O elfo que entrou como suporte platina. Aquele elfo não era um jogador que explodiria tão impotente. De acordo com os dados da World Tree Alliance, eles foram treinados como jogadores capazes de derrotar facilmente até mesmo as espécies de nível mais alto, incluindo suportes do nível platina. Além disso, mesmo com a bênção da Árvore do Mundo. Apesar de ser uma muda, a bênção da Árvore do Mundo concedeu um poder tremendo. O elfo apoiado por isso era poderoso o suficiente para suprimir até mesmo um guerreiro de nível diamante, representando um inimigo da mais alta ordem. Mas dominar tal elfo tão facilmente. Se perdermos assim, será um grande problema. Entre os jogadores participantes, 20% enfrentarão a pena de morte. Esta penalidade foi significativamente mais fatal para os elfos do que para a raça inferior dos humanos. Naturalmente, como elfa, ela nunca imaginou que essa punição voltaria para assombrá-los, especialmente considerando sua população esmagadora em comparação com os humanos. Perder 20% tornaria difícil para eles cultivarem novos indivíduos. Situação de emergência. O treinador élfico exclamou, relatando uma situação urgente em algum lugar. Uau! Sua aparência começou a mudar completamente, diferentemente de antes. Não, essa aparência é. Do outro lado da mesa, o técnico Davis, que observava com alegria a ansiedade e o desconforto do representante, arregalou os olhos. A aparência transformada do treinador élfico era surpreendentemente semelhante à do elfo superior visto há pouco tempo. A única diferença era o cabelo completamente dourado. Parecia assim quando foi lançado no canal de Seong Jihan. O que está acontecendo? Eles deveriam aceitar silenciosamente a derrota. O que mais eles poderiam estar fazendo? Mesmo em circunstâncias extremamente favoráveis,
O treinador Dave sentiu-se desconfortável. E então? Cururur. Da muda da árvore do mundo bem acima do céu, junto com pedaços de solo, folhas caíram. Ha, ha. O cabelo do elfo, que estava explodindo miseravelmente, começou a brilhar em verde. Obrigado. Pela primeira vez, bloqueou o ataque de Seong Ji-han. Uau! A árvore do mundo concedeu sua graça. O elfo completamente transformado, com uma aparência semelhante ao elfo superior de antes, mas com cabelos dourados e verdes brilhantes, correu para frente. Clang, clang. Em um instante, dezenas de golpes foram trocados enquanto Seong Ji-han e o elfo se engajavam em uma troca momentânea de igualdade. Considerando a força transcendental de Sang Ji-han, tal troca não deveria ter sido possível. Demonstrou quão avassalador era o poder concedido pela muda da árvore do mundo. Isso é realmente uma muda? É um poder incrível. A árvore do mundo, verdadeiramente um dos 7 seres que dominam o universo. Você pode realmente resistir a algo assim? Colchete que abre ... Vamos tentar. É a nossa razão de existência. Até mesmo o elfo das sombras Ariel, que era um elfo das sombras, ficou impressionado com as poderosas habilidades concedidas pela árvore do mundo. Seong Ji-han olhou para a força vital escorrendo da árvore do mundo acima do céu. O poder que descia do céu era muito mais absorvível do que quando flutuava acima. Seong Ji-han pensou. Eu deveria pegar um pouco. Uau! Em vez de lutar, Seong Ji-han ascendeu ao céu para interceptar o poder no meio do caminho. Shu. Talvez porque ele tentou absorvê-lo uma vez, a força vital fluiu muito mais naturalmente. Seong Ji-han acabou absorvendo mais do que fornecia diretamente aos elfos. Mestre, você não está absorvendo muito? Você pode se tornar um escravo da árvore do mundo. Embora Ariel tenha ficado surpreso com um influxo significativamente maior de força vital em comparação com a absorção da semente da vida, Sang Ji-han respondeu com indiferença. Está bem. Tente amaldiçoar um pouco a árvore do mundo. A árvore do mundo é apenas um triturador de lixo glorificado para o universo. Por que você ainda está bem? Perplexo com a atitude indiferente de Seong Ji-han, Ariel não conseguiu entender a situação atual. E então? Como você está absorvendo a energia, não é? Mãe. O elfo que estava com raiva ao ver Seong Ji-han roubando a força vital, quando esta atingiu um certo nível, chamou Seong Ji-han de mãe e ficou confuso. E então? Este é o grande plano da mãe? Plop. Ajoelhando-se diante de Sang Ji-han, o elfo não conseguiu esconder sua confusão. Sim, meu filho, é hora de você morrer. Estrondo. Seong Ji-han chutou o elfo e o explodiu enquanto olhava para o céu. A muda da árvore do mundo acima do céu, exalando uma imensa quantidade de energia. Uau! A muda, brilhando em luz verde como se não se importasse com Seong Ji-han absorvendo sua energia, continuou a infundi-lo com força vital. Como se fosse uma aposta para ver quem ganharia. Em vez de ressuscitar o elfo que já havia morrido e reforçá-lo, parecia que queria que Ji-han absorvesse mais energia e o dominasse. Mas, isso é estranho, porque sou tão indiferente? É por causa da alma marcial? Seong Ji-han, cheio de força vital por todo o corpo, permaneceu livre e tranquilo. Até que não houvesse mais espaço para contê-lo, ele continuou a acumular força vital. Olhando para Eclipse segurado em sua mão esquerda, ele começou a pensar. Shadow Divine Blade, a habilidade final da espada Shadow Eclipse, a técnica mais forte da Shadow Queen. Mesmo em seu estado atual, mais poderoso do que quando era um santo marcial, ele não podia usar a habilidade porque não havia pistas para implementá-la. Porém, agora, parece possível. A força vital reunida dentro do corpo de Sang Ji-han deu-lhe a confiança de que agora ele poderia ter a capacidade de dar vida à habilidade mais poderosa da Sombra Negra, a Lâmina Divina das Sombras, algo que ele não conseguiu alcançar nem mesmo em seu auge. Ariel. O que é? Você não mencionou antes que me mostraria a técnica mais forte da Sombra Negra assim que eu ficasse mais forte? Essa, a técnica definitiva da Sombra Negra? Sim, eu disse isso. Vou tentar uma vez, então aguente um pouco. Realmente, é possível agora? Sang Ji-han acenou com a cabeça, seus olhos refletindo uma determinação resoluta. Vale a tentativa. Seong Ji-han decidiu testar sua nova força e as possibilidades que surgiram com ela. A lâmina sombria divina, a habilidade definitiva da técnica da sombra negra, algo que antes era um sonho distante, pode finalmente se tornar realidade. Agradeço por você me mostrar, mas por que tenho que aguentar? Bem, é assim que é. Estrondo. A força vital engoliu Eclipse. A Arg. O que é isso? É assim que pode ser usado. Sem prestar atenção ao grito de Ariel, Sang Ji-han estendeu a espada para o céu. A forma da espada desapareceu, transformando-se em escuridão explosiva. A sombra que se estendia do eclipse começou a voar para trás em direção ao céu. Artes divinas sem nome, técnica da sombra negra, lâmina divina da sombra. A radiante Elísia celestial, que brilhava, estava completamente imersa na escuridão. A muda da árvore do mundo, flutuando no céu,
Foi coberta pela escuridão que consumia até a luz do sol. Igual a não consigo ver nada. Igual ao mapa inteiro está coberto de escuridão. Até os comentaristas que assistiam à partida ficaram perplexos, sem entender o que estava acontecendo. Isso é, o que diabos? Com os olhos injetados de sangue, o treinador élfico olhava interminavelmente para a tela escura. Elísia Celestial está em colapso. A quinta partida está terminando. A mensagem do sistema anunciando o fim do jogo apareceu na tela escurecida.